Bom dia, protagonistas! Finalizando meu cafezinho aqui, galerinha. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom, Marcítia? Tudo bom, Andrezito? Tudo bom, Débora Reis? Como que vocês estão, galerinha? E aí, pessoal? Bom dia, Matheus. Bom dia, Melânia. Bom dia, Samarex. Como que estamos na nossa última semana? Última não, né? Penúltima. Aqui tudo bem, graças a Deus. Cadê a nossa musiquinha? Cadê? Bom dia, Marcelex. Bom dia, Vera Arruda. Bom dia, Patrícia Valadares. Vamos lá, galera. Fazer a nossa meditação diária. Feche seus olhos de maneira amorosa. E vamos fazer uma respiração programada e controlada. Você vai puxar em 5 segundos, vai segurar em 4 e vai soltar em 6. 5, 4, 6. Puxa em 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
bem atento a essa respiração. Encha bem os teus pulmões. Esvazie bem os teus pulmões. Coloque a sua atenção na sua respiração. Perceba-se mais conectado. Perceba a sua alma, você, a sua mente e o seu corpo como uma coisa só. Esse é o teu momento. Tente sentir os batimentos do seu coração. Perceba sua musculatura mais relaxada. Se perceba mais em paz. E lembre de ser grato. Seja grato a mais um dia. Seja grato a mais uma oportunidade. Lembre que esse dia é tudo que você tem. O amanhã ainda virá. E o passado já se foi. É essa terça-feira que nós temos. Certo, galerinha? Vamos voltando aqui. Certo. Bom dia, Jaque Melo, Lucia Nex, Patrícia Valadares, Tiagão. Bom dia. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, pessoal. Então, tem um assunto que eu queria discutir com vocês, uma reflexão, baseado um pouquinho naquele... Eu botei um vídeo ontem lá sobre um episódio que aconteceu com uma pessoa trans, um negócio no banheiro, e várias pessoas colocaram opinião ali, tá? Eu não vou abordar exatamente aquele assunto ali, porque é um assunto que tem muita coisa envolvida, mas eu queria pegar um elemento que tem ali pra gente discutir e ficar atento, tá? Ficar atento com a nossa vida, né? Que é o que importa aqui, né? Como que a gente vai trabalhar para sermos mais protagonistas, ok?
que é a relação dos sentimentos, tá? Eu vou usar aquele caso ali, lógico que eu sei que é um assunto bem mais complexo, mas para a gente dar uma abstração para refletir sobre os sentimentos. Quanto que o que eu sinto, a minha percepção da realidade, ele interfere na própria realidade, tá? Isso é uma coisa que eu trabalho muito, pessoal, nas mentorias e com vocês aqui, que é diminuir um pouco o valor do sentimentalismo, tá? Tem muitas correntes de pensamento hoje em dia que nos influenciam muito sem a gente perceber, que elas valorizam muito o que você sente, entende? Tem aquele papo, né, do você tem que respeitar os sentimentos dos outros, etc. Muito legal, claro que temos que respeitar os sentimentos dos outros, mas as coisas têm um limite, né? Quando a pessoa está sofrendo 20 vezes mais do que a maioria das pessoas que sofrem sobre um assunto, a gente vai acolher ela, a gente vai amar ela, mas a gente vai mostrar para ela que aquele sofrimento é desproporcional à realidade, né? Se ela tem dificuldade para superar a morte de um hamster, etc., durante 20 vezes mais do que as outras pessoas, eu vou tentando ajustar ela cada vez mais à realidade. E a gente vai tentando se ajustar cada vez mais à realidade. Tá? A visão protagonista, a gente busca, pessoal, ser cada vez mais servo da realidade. E os sentimentos, eles são muito manipuláveis. Eles são muito variáveis, vocês percebem isso? Durante o nosso dia, quantas vezes eu me sinto muito bem, eu me sinto cara, e quantas vezes eu me sinto para baixo e a pior pessoa do mundo? Os meus sentimentos variam muito, mas a realidade permanece, né? Eu já dei uma aula sobre essa parte também não sei se eu falei exatamente sobre isso em alguma aula, mas a questão da razão versus a emoção. A gente precisa entender que nós somos uma alma, nós temos uma mente, né, que é essa vozinha que fica aqui junto com a gente toda hora, esse pensamento, e nós temos o sentimento. O sentimento é a impressão no meu corpo, né, que vem através dos sentidos. Você percebe? Se eu me dedicar só para os meus sentimentos, se eu levar eles muito a sério, acima da razão, eu vou começar a me desconectar do mundo. E eu vou começar a entrar numa trilha de sofrimento, porque eu vou sofrer. Porque eu vou estar imaginando uma coisa e eu vou batendo a cabeça na parede da realidade. A realidade vai me mostrando que eu tô errado, cara. Entende? E repito, pessoal, percebo como é forte esses movimentos de supervalorizar as emoções. Repito, eu entendo a parte importante desse movimento, né? Muitas pessoas foram reprimidas, muitas pessoas nunca conseguiram falar o que pensam, né? Tem muitas regras que são muito impostas e as pessoas ficam se sentindo oprimidas mesmo. Só que isso é um assunto. Eu fingir que não tem certo ou errado, que não tem regras, que o que importa é o que eu sinto, é o caminho para eu ir me desconectando da realidade. E o pior, tudo isso que eu tô falando é porque você vai sofrer mais. Parece um discurso bonzinho, mas é um discurso que te ferra. Entende? Então, pra gente ir percebendo cada vez mais o nosso sentimento, pessoal, eu gosto muito de a gente entender e a gente pensar que nós somos uma alma que está num corpo. Cara, eu tô no corpo.
E esse corpo, ele sente algumas coisas. Eu tenho que ir investigando esse sentimento. Né? Vou pegar o caso aqui, tá? Ali que deu assunto para esse assunto que eu tô trazendo para vocês, que esse assunto que eu tô trazendo para vocês é desse tamanho, gigantesco. O exemplo ali é um exemplo só, tá? Eu não quero discutir exatamente ele. Mas no caso da pessoa trans, deve ser muito complicado, deve ser muito sofrido, muito difícil, porque a pessoa, ela se vê, né? Eu me imagino eu me olhando num corpo, eu olho para baixo e tem um corpo de mulher. Mas eu me sinto e percebo como um homem. Cara, que conflito gigantesco. Só que para trazer casos mais do nosso dia a dia aqui, casos menos difíceis de lidar, menos graves, quantas vezes você se sente que você merecia muito mais do que você tem? Ah, mas eu acho que tinha que ter muito mais. Aí quando eu vou investigar, mas de onde que você acha isso? É meio que um sentimento teu, que você não sabe de onde, você não sabe ter evidências. Não é aquela história que eu sempre falo do 0 e do 10? Muita gente se achando 8 e sem perceber que as evidências, pelo menos o que você mostra na realidade, você é 4. E se eu acho que eu sou 8 e na verdade eu sou 4, eu estou descolado da realidade. Eu vou sofrer. Percebem? E aí entra a questão do politicamente correto, que a gente conversou na aula ali do Jordan Peterson, que essa é a briga que ele levantou a bandeira, que é quanto que outras pessoas têm que me impor uma verdade que só ela tá sentindo. Entendeu? Porque os sentimentos, né, vem da sensibilidade, eu tenho vários sentidos. Um sentimento é o tato, né? É o meu corpo. Outro sentimento é a visão, cara. Vocês percebem que nesse caso tem um conflito de sentidos? Como a pessoa se vê, ela quer impor pra mim em detrimento do que eu tô vendo. Tipo, cara, desculpa, eu não posso negar o que eu tô vendo. Não quer dizer que eu não vou tentar te amar, não vou querer ter empatia com você, vou querer entender a tua situação. Mas não venha com força querer impor o que você está sentindo, cara. Isso é muito grave, entendeu, galera? E o sentimentalismo, ele tem um romantismo junto. Então são aquelas pessoas que, sem pensar na profundidade do caso, elas acabam chegando numa situação, ai, meu Deus, mas você não vai ter empatia, meu Deus, é claro que tem que ser tudo aceitado. Essa pessoa não percebe o que vai entrando dentro daquilo ali, né? Quais as merdas que podem dar partindo desse pensamento. Já é um fato real, tá, pessoal? O que eu vou falar não é uma brincadeira, tá? Já existem casos, não sei se foi na Inglaterra, que um cara simplesmente se alegou ser um dragão e as pessoas têm que aceitar que ele é um dragão. Isso já acontece. Daí as pessoas falam, ai, mas você está sendo muito radical. Não, cara, isso já está acontecendo. E só tende a piorar. Se a gente não entender a gravidade disso. Já tem casos de escola onde o aluno se alega ser um gato e ele mia na aula. E se o professor não respeitar que ele é um gato, a culpa é do professor. Isso já acontece. Vocês estão percebendo qual que é o problema? É uma onda de pessoas abrindo mão da realidade que a gente olha, a gente tem que ficar tentando ver, né? Putz, será que eu tô certo? Será que eu tô pirando ou não? Será que isso aqui é um mouse ou é uma banana? Mas não é pra chorar, entendeu, Revi? Porque isso já tá acontecendo. Não, e imagine, pessoal, como é sedutor você pegar e falar isso pra um adolescente. A realidade não existe, tá? A realidade é o que você quiser, o que você sentir. Imagina, você dá isso na mão do jovem. Aí ele fala, você é uma cadeira.
entendeu? Entende? Mas o que eu estou querendo trazer aqui, pessoal, é como que a gente traz isso para o nosso dia a dia. Porque a gente, muitas vezes, deixa a gente se dominar pelo sentimento. Né? Eu não vou fazer hoje porque eu não estou me sentindo muito bem. Tudo bem, cara, mas questione um pouco esse sentimento. Uma coisa é, cara, uma coisa grave, assim, tô doente, tô não sei o quê. Outra coisa é, hoje eu não estou me sentindo mal, então eu não vou fazer. O nosso trabalho de maturidade é exatamente superar a parte só sentimental. Porque lembra pessoal, o que nos transforma em humanos, o que nos diferencia dos animais é a razão. Porque o animal também sente, o animal também é sensível, o animal também corresponde só aos seus estímulos. E o que nos transforma em humano é exatamente você conseguir... A gente tem uma faculdade humana que os outros bichos não têm, que ela está acima do tempo, você percebeu? A gente só consegue marcar compromissos, pessoal, porque a gente entende o tempo. É uma faculdade humana. Amanhã eu vou estar aqui com vocês, se Deus quiser, pessoal. Eu entendo o tempo. Eu consigo sair de mim e analisar o meu sentimento. Calma, eu estou com um impulso aqui, né? O impulso de comida, por exemplo. Eu estou com o impulso de comer. Eu posso lutar contra esse sentimento e fazer o que eu acho que é certo. Porque eu tenho um sentimento moral. Mas hoje em dia, pessoal, entendam, tá? O negócio é sutil. É isso que eu quero que vocês percebam. O negócio é sutil. Eles vão plantando esses pensamentos para tipo assim, cara... O que importa é o que você está sentindo. Eu vi esses dias um podcast lá de umas globais conversando. E aí uma frase que a mulher soltou lá. Você tem vontade? Então vamos fazer. Tipo assim, era, sei lá, transar com 15 pessoas ao mesmo tempo. Uma mulher casada. Elas conversando, assim, papo normal de hoje em dia. Ela falou bem assim, se você tem vontade... Tipo assim, olha a lógica desse pensamento, né? É uma lógica. Porra! Se você tem vontade, é lógico que você vai fazer. Você está entendendo? Se você tem vontade, o que eu digo para vocês? Pensa. Você tem vontade e você pensa. Eu devo ou não devo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Apóstolo Paulo, 2000 anos atrás, pessoal. Você está entendendo? Que a gente está regredindo... Nesse assunto, a gente está regredindo durante 10 mil anos, a gente está regredindo praticamente, porque todo mundo sabe que não é se eu tenho vontade, logo eu vou fazer. Se eu tenho vontade, eu tenho que ver se isso tem a ver com a minha biografia, se isso tem a ver com a pessoa que eu desejo ser. Eu sempre cito o exemplo, né? Imagine se as mães tivessem, quando tivesse um filho, ela fosse trabalhar só na vontade dela. Que vontade que a mãe deve ter de acordar de madrugada para dar de mamar? Deve ser zero. A vontade dela ficar dormindo, mas eu tenho um trocinho ali que depende de mim e eu amo esse negócio, eu vou ter que fazer um esforço para amar esse negócio, entendeu? O amor é sacrifício, né? Por isso que você vê que esses casais globais aí nunca param, né? Nunca. É sempre trocando, é sempre... E aí você vai ver o mesmo lado, né? Tudo com remedinho na bolsa ali para tentar aguentar, né? Se entopem de remédio para conseguir sobreviver. Porque é claro que no fundo a pessoa tem um vazio gigantesco que nunca tem fundo. Lembra? Já falou sobre isso, né? Se eu me perco 100% por meus prazeres, eu vou me perder, eu vou sofrer. As pessoas já estão confusas demais e vem um incentivo social. A maioria muito psicólogo aqui, né, pessoal? Vocês vão sofrer cada vez mais com isso. Vai chegar cada vez mais casos bizarros. Por quê? Porque tá vendo? É o normal, assim. Tipo, esse podcast ali, imagina o tanto de influência que tem. Atrizes globais mostrando para as mulheres como que é. Tipo, tem vontade? Pô, lógico que você vai ter que fazer. É exatamente o pensamento de um drogado, né? Se eu tenho vontade de cheirar cocaína, porra, lógico que eu vou cheirar, né? Tô com vontade, caralho.
Certo, galera? Então é mais uma reflexão, tá? Pegar esse caso ali, repitam, né? É um caso complicado. Não tenho dúvida que essas pessoas trans, elas sofrem demais, elas devem ser muito acolhidas. Eu já tive funcionário trans, já conheci pessoas maravilhosas, e é um assunto muito difícil. Só que aquilo ali que aconteceu é uma imposição, entendeu? Através da força, eu sinto você obrigado a concordar. Aí se você falar o que você está vendo, aí se você quiser ser servo da sua visão, você não pode falar que a grama é verde. Tá entendendo, galera? Pensem nisso, tá? Isso já ocorre. Já existem escolas onde as crianças alegam que são gatos e o professor já tem que respeitar o miado das crianças. O homem que se alegou dragão, ele não pode ser preso, porque não tem legislação para dragão. Você acredita nisso? Isso já acontece. É só você pesquisar. Então, cuidado para a gente não ser inocente, entendeu, galera? Uma coisa é a gente buscar ser amoroso, buscar entender o próximo. Outra coisa é ser inocente. Jesus falou, sejamos inocentes como as crianças, mas astutos como a serpente. Tá entendendo? Sentimento e razão. Sentimento e razão. Tá, galera? Tentem pensar nisso, né? Nosso sentimento faz parte do nosso corpo, mas quem me comanda é a minha razão. É a minha... isso que o Matheus está falando ali, pessoal, é outro assunto, tá? Que é real, tá? A questão do tudo ser gordofobia, transfobia, não sei o que fobia. Isso também é uma articulação política para ter poder, entende? Qualquer coisa que me ofende, hoje virou poder. Eu sou uma pessoa ofendida, então eu quero ter poder. Né? Daqui a pouco você vai cobrar o teu amigo lá que te prestou dinheiro, ele não paga, aí você vai chamar ele de caloteiro, ou você vai ser acusado de caloteirofobia. Entendeu? Onde já se viu se ter preconceito com pessoas que ficam devendo? Então, cara, o buraco é mais embaixo, tá? Infelizmente tá bem complexa essa questão e a gente tem que estar preparado, tá, pessoal? A gente tem que estar tentando ser cada vez mais racional, né? E perguntando para as outras pessoas, cara, será que eu tô me perdendo por meus sentimentos? Será? Quanto que eu tô sóbrio? Quanto que eu tô conseguindo estar articulado na realidade? Por isso que é legal termos pessoas à nossa volta que possam nos falar a verdade, possam nos dar um puxão de orelha. Você tá se perdendo, cara, será que era pra tanto? Márcia, será que essa atitude que você teve foi coerente? Ai, puta, verdade, agora que eu percebi que, eu já vim emocionada lá do trabalho, que eu tinha um monte de problema, cheguei em casa e descontei em vocês. Me perdoem, eu me perdi pros meus sentimentos. Né? A gente pode tentar aplicar isso sempre. Quando você se vê pra baixo, né, cara, eu tô me sentindo mal. Tudo bem, mas será que esse sentimento tem a ver com a minha realidade? Deixa eu ver, o que tá acontecendo aqui? Qual o motivo que eu tenho para estar sofrendo? Nenhum. Então eu vou fazer o que tem que ser feito. Independente se eu estou me sentindo bem ou não. Mesmo mal eu vou fazer. A disciplina vem muito disso, entendeu, pessoal? Eu vou falar sobre disciplina hoje, tá? Que vocês pediram. A disciplina vem disso, cara. Vem de você conseguir superar o seu sentimentalismo. Fazer todo dia o que precisa ser feito. Né? Uma empresa que não pagar o funcionário que faltou o trabalho porque ele estava se sentindo mal, daqui a pouco a empresa vai ser culpada. Beleza, meus queridos? Tamo junto, tá? Então pensem sobre isso, reflitam, tentem dar uma olhada quanto que a gente está sendo inocente ou não, quanto que a gente não está conseguindo ver o problema que isso pode dar. Lembrando para a gente não ser radical, né? Não ficar destilando ódio contra as pessoas. As pessoas sofrem, né? As pessoas são irmãs igual a gente. Todo mundo tem seus problemas. Então é um assunto complexo. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus. Hoje, 8 horas da noite,
Hoje, 8 horas da noite, temos a nossa aula profunda, tá? Quem quiser trazer convidados, fique à vontade. Eu vou ajudar vocês cada vez mais com disciplina, para vocês colocarem cada vez mais as coisas que vocês querem na prática. Beleza, meus queridos? Fiquem com Deus. Ótimo dia. Tamo junto. Oi. Vocês estão aí? Eu esqueci da nossa reflexão, pessoal. O que marcou para você aqui? Qual a palavra que te marcou? Qual a reflexão que ficou para você? O que fez mais sentido? O que te chamou a atenção? Escreve aqui que essa síntese é importante, galera. O que marcou para você? Razão. Eu esqueci, algumas pessoas já foram vazando aqui. Beleza, meus queridos? Tamo junto, tá? Ótimo dia.